Obrigado. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer a todo mundo aí que veio homenagear a palestra. Muito obrigado. Bom, vou falar sobre a mocha japonesa. Primeiramente, eu queria falar que sou acupunturista já tem um tempo, venho estudando isso já tem bastante tempo. Meus cursos eu fiz com o Yoshihiro Odo, né, de São Paulo, que trabalha com mocha bustão, é formado no Japão. E fiz com o Toby Stephens, que é um amigo meu de Londres, que pôde me ensinar muita coisa sobre a mocha japonesa e vou tentar passar um pouco do que ele me ensinou para vocês aí. Primeiramente, quero fazer uma homenagem a uma pessoa que, infelizmente, partiu muito cedo e foi uma pessoa muito especial na minha vida, um grande amigo, a gente trocou muito, que é o PH, tá? Esse cara aqui, que, putz, foi a maior perda que a gente teve, era um dos que ministrava um dos melhores cursos de mocha, na minha opinião, aqui no Brasil. E é um dos que fez grandes contribuições pra gente aí na acupuntura, com grandes tradições. E não tem como falar do PH se não falar do Cunha, que trouxe pra gente muito material do Japão, fez umas traduções ótimas, os melhores livros para quem está iniciando em acupuntura japonesa, eu recomendo o material dele, que é muito bom. Bom, não tem como falar da mocha bustão se a gente não falar da etimologia da palavra acupuntura. A gente tem dois kanjis que são utilizados para expressar acupuntura. O primeiro kanji significa hari, agulha, né? A tradução do kanji significa espetar, que é o mais antigo, né? Ele fala, que é utilizado na China, ele fala que é espetar, enfiar, né? Furar. Só que o kanji é formado sempre por alguns radicais. São dois que formam esse kanji. O primeiro radical significa metal, tá? E o segundo radical significa grande força ou grande impacto. Então, a agulha, né? Só o ideograma hari de agulha, ele significa que é um metal que promove uma grande força ou um grande impacto, tá? E o segundo ideograma, que é o ideograma-chave dessa história, é a mocha, conhecida no Japão como Kyu e conhecida na China como Jiu. A caracterização significa cauterização ou castigo também, né? Porque as criancinhas, quando ficam muito agitadas, queima-se muito mocha no bairro I, no Reacuê, né? O VG20. Queima muita mocha ali para ver se dá uma acalmada no mocha da criança quando ela está muito agitada. Ele é formado por dois caracteres muito importantes. O primeiro caractere, que fica no alto, significa antigo, tá? Então isso parte de um preceito que os antigos, quanto mais antigo a pessoa for, mais necessário é o uso da mocha. Já traz aí uma primeira ideologia em cima do caractere de mocha, né? O que significa. E o segundo é fogo, é o ideograma do fogo, né? Então, a junção dos dois, você tem uma brincadeira que eu faço, uma arte antiga do fogo, né? Então, é muito utilizado porque desde muito tempo vem sendo utilizada a mocha em diversos casos e vem relatos antes mesmo do início de alguns clássicos da acupuntura, que é bem legal. Bem, do Oriente para o Ocidente. Primeiro, como surgiu o conceito da Artemisia, né? A Artemisia, para o povo Ainu, que é o povo nativo do Japão, ela é utilizada para espantar os maus espíritos. Então eles acreditavam que se você carregasse um pouco de Artemisia, você conseguia repelir os espíritos ruins que tinham, né? Conhecidos no Japão como Mushi, tá? Para quem não... Eu vou falar algumas nomenclaturas, qualquer coisa, vocês viram, ó, isso aí eu não conheço não. Mushi são espíritos que eles entram no nosso organismo e mudam, são parasitas, traduzindo aqui pra gente, e atacam o nosso sistema imunológico, atacam o nosso corpo, atacam a nossa mente, enfim, N coisas que eles fazem. Com essa técnica, ela evoluiu e os monges acabaram incorporando nas suas práticas, né? Muito conhecido lá no Japão, eles têm épocas específicas do ano que eles fazem aplicação de mocha para espantar os demônios e para proteger e para dar qualidade de vida
ao povo local da região. Tá aí tudo tranquilo, né? Bom, isso aqui se chama Suribashi Yaito. Yaito também é um outro nome, só que é um nome mais, de forma mais elitizada de chamar mocha, tá? Em japonês. O Suribashi Yaito é utilizado para fazer essa... Suribashi significa ralador de gergelim. Porque eu tenho que ficar lembrando dos nomes. Novamente eu peço desculpas porque é muito acelerado aqui. E eles utilizam esse ralador de gergelim com a mocha para fazer expulsar os males que vêm para entrar no corpo, para preparar para a nova estação e para impelir o vento de poder penetrar dentro do organismo, tá? E outra forma muito típica de usar é o ponto Ashinori, ou Zusanri em chinês, que é o 3 milhas da perna, que é o E36. Esse ponto, ele é um dos pontos mais usados dentro da medicina chinesa e japonesa. Ele é um ponto bastante coringa, podemos falar dessa forma, não gosto muito de usar essa expressão, mas ele é um ponto bastante coringa devido até a forma de escrever ele, né? O kanji dele é bem interessante, e ele aborda muito a questão de que a cada 3 milhas, 3 meses, você faça uma queima no E36 para uma nova estação. Né? Então, ele tem tudo é bem amarradinho, não tem nada assim, o cara pensou nisso, não, é amarradinho tudo com a natureza. Né? Fazer uma própria citação do pH, a medicina oriental como um todo, ela visa integrar o homem à natureza. Então, nesse conceito, a gente sempre vai buscar a naturalidade das coisas e essa naturalidade ser aplicada no organismo humano. Bem, continuando, eu boto aqui algumas imagens da evolução, né? Essa aqui é uma imagem clássica no Japão, tá? Que é utilizado para mostrar o uso da mocha no tratamento de problemas emocionais, tá? Isso aqui é lá no Japão, segundo um amigo meu que mora lá, que dono da empresa Okildo, que liberou algumas imagens para mim. Ele fala que é para representar a parte da depressão no Japão, na época que o Japão começa a perder sua identidade, na era Meiji, tá? Então, essa imagem ela surge nesse momento e aborda bem o uso da mocha. Se vocês repararem aqui, mais ou menos a altura de VC15, VG12 e B15. Bom, continuando. No Ocidente, os primeiros relatos da técnica da mocha vindo para o Ocidente é pela companhia portuguesa, aproximadamente do século XVI. Um dos primeiros livros de mochas a serem criados foi pelo Hermann Bischoff. Ele foi o primeiro ocidental a falar sobre esse tema, tá? Ele foi o primeiro ocidental que abordou, criou um livro, fez um tratado sobre mocha para o Ocidente. A importância desse tratado é porque a mocha, esse nome mocha, ele veio depois de um tempo. Ele não é um nome, já não chegou com esse nome mocha. Ele veio primeiro como mogusa, que significa mocha, em japonês. Na verdade é a lã da Artemisia, eles chamam de mogusa. E ele traz esse conceito de mocha, ele é misturado com a língua portuguesa, mas a língua inglesa, que tem essa correlação para formar a palavra mocha, que depois ficou bem popular e mais fácil também de se pronunciar. Ela foi conhecida como mocha botão, porque lembrava muito algumas técnicas de tortura que tinham na época, né? Que eles pegavam aquele ferro para queimar gado e botavam na pele do prisioneiro para marcar o prisioneiro. Então, eles associaram a isso, né, como linha de tortura. E aí a gente entra num ramo mais interessante, porque chegou a ser proibida no Japão. Mais para frente eu vou mostrar para vocês um pouco disso, vou abordar um pouco, vai ter um espaçozinho para eu fazer uma boa colocação sobre. Bem, vamos falar agora sobre, novamente, eu sempre vou voltar sempre à etimologia da palavra, porque ela traz muita informação e muitas das coisas que estão ditas como oculta estão dentro da etimologia da palavra, tá? A gente tem a palavra mogusa, que é Artemisia,
Tá? A moguça ela possui dois radicais. São eles, o primeiro significa erva ou mato, o segundo é tesouro ou foice. Foice, né? Você pensa, pô, mas não faz sentido a foice ser cruzada, né? É porque a foice do japonês lembra muito a picareta de mão de escalador. Então eles usavam cortando como se fosse uma tesoura. Então tem essa pegada da ideia da cruzada desse ideograma, desse caractere, né? Bem, traz o sentido de erva cortada, né? E é processado para se tornar a lã de moxa. Aqui eu trago uma exemplificação. Isso aqui é uma artemisia, tá? Ela aqui está em alguns estados. Esse aqui é depois de 2 meses, mais ou menos, que coloca-se para secar. Ela começa a se desidratar. E aí, para poder fazer a lã da moxa. O preparo da moxa. A gente pega a lã, depois de seca, coloca no moedor, vai socar ela. Ela vai virar um grume, né? Desse grume você peneira para tirar o excesso de pó que tem. O pó dela, a artemisia, ela é uma erva que já cita no Bencal, no Shennon Bencal Jin, que é um clássico de fitoterapia, fala que a artemisia ela é uma erva com sabor amargo e picante. Ela trata o fígado, os rins e o fígado, rins e o baço. Ela nutre os 3 órgãos. Ela é muito usada para problemas de frio no útero, para quem não consegue engravidar. Então o chá dela é muito utilizado a partir desse pó que é processado após a peneiração, tá? No capítulo 73 do Lin Shu, ele aborda também as doenças que não conseguem ser tratadas com agulhas. Você deve utilizar moxa, tá? Para quem tem o livro da editora Ícone, do Imperador Amarelo, fica na 2ª página, terceira página, na parte de trás aqui, logo no início, está explicando sobre, tem essa passagem. Continuando, a gente tem as qualidades da moxa. Obviamente, quanto mais ela é processada, melhor é a moxa. Ela é dividida em vários tipos na China, tá? Quem pôde ir para a China, teve essa oportunidade, vocês vão ver lá vários tipos, parece vinho, né? Você tem vários tipos, você tem moxa de 5 anos, você tem moxa de 10 anos, você tem moxa de 15 anos. O que é isso, né? Na verdade, é o processo, é o tempo de secagem das folhas, tudo isso faz a moxa refinar nesse sentido. Bom, o cheiro dela, o cheiro de uma boa qualidade de moxa é um cheiro antigo, tem um cheiro chega a ser até meio adocicado em alguns casos, tá? Quando pega uma lã mesmo de moxa japonesa, você sente o cheiro, ele lembra até um cheiro meio docinho no final. A aparência é macia e as fibras dela são bem finas. O que é isso? Quando você pegar uma lã de moxa, você vai ver que muitas vezes tem a lã chinesa, ela tem uns pedaços de folha, de galho, você ainda encontra alguns resquícios da própria erva. E quando você pega uma lã japonesa, você não encontra nada. E ela tende a ficar mais douradinha, mais clarinha. E nesse clarinho você não consegue chegar a nenhum ponto preto, porque tem umas moxas amarelas que são vendidas na China, que quando você pega e peneira, ainda chega a cair um pó preto dela. Esse pó preto é um processo de refinação da artemisia. Você tem a cor, as cores de verde escura para as de baixa qualidade, amarela para as de boa qualidade. Você tem a pureza, quanto mais essas impurezas, que são esses farelos que ficam, esses pontos pretos que ficam na moxa, mais impura ela é, quanto menos, mais pura ela se torna. A textura, se você pega 10 gramas de moxa chinesa, dá isso aqui. Se você pega 10 gramas de moxa japonesa, é quase isso aqui. É uma quantidade totalmente absurda de um para o outro, porque a lã é muito leve, né? Então fica mais difícil até de processar. Eu costumo brincar, eu falo assim, eu produzo moxa, né? Eu produzi já a minha própria moxa. E é interessante quando você faz a sua produção da sua própria moxa, porque você pega, sem brincadeira, isso aqui de folha, você espreme, vai processando. No final,
você tem isso aqui de moxa. 1 quilo de moxa japonesa, sem brincadeira, você precisaria pelo menos daquele canto todo ali da sala, cheio de erva para você destruir tudo para virar 1 quilo. Do chão ao teto, só que é muita folha, muita. Então é bem interessante quando você começa a fabricar o seu próprio material, né? Porque tem todo um aspecto do preparar o alimento, né? Que você vai utilizar, seja em outra pessoa, seja em você mesmo. Bom, a textura, já falamos, a queima. Quando você queima a moxa chinesa, ela fica aquela coisa cheia de cinza, né? A japonesa não, ela se comprime, ela fecha, ela não cai, né? A gente tem uma técnica no Japão, só vou abordar para vocês entenderem um pouco isso, que é a moxa na agulha, né? Chamada Kyutoshin. Essa moxa na agulha, quando você faz ela com a lã chinesa, muita gente vira e fala, pô, eu tenho medo de fazer, eu não gosto. É boa, é eficaz, né? Mas todo mundo é meio, pera aí, eu não vou não. Aí você pergunta, ué, mas por que você não gosta? Ah, porque uma vez eu usei num paciente, tava lá aceso, eu virei pro lado, quando eu voltei a moxa tinha caído e ia queimar meu paciente. Já passei por situações assim também. E a gente consegue utilizar um papel para fazer o grude ficar melhor. Então evita com que ela caia. Então a gente enrola no papel como se fosse uma balinha e coloca. Isso é como é feito no próprio Japão. Você tem a ignição dela, né? A branca ela é rápida ignição, a verde já demora um pouco mais. Você tem a queima, ela faz pouca fumaça quando é boa e muita fumaça quando é ruim. E o calor, ele é suave e agradável na moxa mais clara e na moxa mais densa, né? Mais escura. Ele é bem, chega a se tornar até insuportável, ele é rápido, né? Porque ele é muito quente, ela aquece muito. Bom, a gente tem aqui uns tipos de moxa para mostrar para vocês, né? Desde uma qualidade pior até uma qualidade melhor. A gente tem alguns tipos desse processamento, como são apresentados no Japão, tá? Isso aqui é a nomenclatura oficial lá do Japão. A gente tem um bastão de moxa chamado Bokyu. Em seguida a gente tem a moxa por percepção de calor chamada Shinetsukyu. Em seguida a moxa botão, que aí sim é aquela mochinha com um suportezinho que o pessoal gosta de usar muito, porque ela mantém uma certa segurança, que é chamada de Daikyu, né? Ou Kamaya-kyu também, é conhecido assim lá no Japão, por causa que um médico chamado Kamaya utilizou muito. A gente tem a moxa na agulha, chamada Kyutoshin, moxa na ponta da agulha, que é um pouco diferente, eu vou mostrar para vocês, que se chama Kyukonshin, e moxa em grão, que é o Okyu. Muito famosa, aqueles grãozinhos que a gente vai queimando, parece grão de arroz. Esse aqui é uma prática de Bokyu, né, que é o bastão de moxa. Em seguida a gente tem o Shinetsukyu, que é a moxa de percepção de calor. Ela é aplicada, o paciente ele relata, senti um calor, você retira, tá, para que não haja queimadura no paciente. Eles usam normalmente nessa técnica uma pasta chamada de Shiunko, que é uma pasta de gergelim, com algumas outras ervas e um óleo, tá? Para poder fixar melhor a moxa, para ela não cair, se a pessoa se mexer, ela não soltar. Normalmente fazer com o paciente sentado, que é comum no Japão. Você tem o Daikyu, muito cuidado, porque muita gente vira e fala, eu adoro usar, mas cuidado, porque às vezes, principalmente o Kamaya, que é esse aqui verdinho, que é o mais bonitinho, né? Em termos de até aplicabilidade ele é mais fácil, muito cuidado porque o calor ele desce até o final e às vezes o paciente pode relatar queimadura, né? E aí a gente faz um estímulo um pouco mais agressivo, dependendo da região tem que tomar muito cuidado. A gente tem o Kyutoshin, né? Isso aqui é uma prática do Kyutoshin no joelho, isso aqui é no B23, tá? E eu fiz de duas formas, devido a uma com papel e suporte e a outra sem o suporte. Isso também tem uma aplicabilidade. Uma tem a característica, no Japão é muito assim, né? Cada escola tem a sua interpretação de como usar. E sempre tudo baseado em cima dos clássicos. Então, a primeira característica, quando você coloca o suporte, é para aquecer o interior. Ele pensa assim, estou aquecendo o interior. A segunda, quando está sem o suporte, é que ele fala, eu vou tonificar tanto a área yang quanto a área yin do corpo. Tá? Tem duas pegadas para isso, e aí cada autor, cada um se identifica de uma forma e trabalha de um jeito. Ambas apresentam bons resultados. Eu já testei. Tem o Kyukonshin,
que é a agulha, e a moxa, ela vai lá na ponta da agulha, na cabeça dela, né, e aquece por ali. Ou então a gente pega o Okil e queima na base da agulha, tá, para o calor penetrar. E isso é uma técnica muito usada por ser mais fácil de usar e apresentar menos risco de queima, né. E por último a gente tem o Okil, que essa que é o diferencial do japonês, tá. Essa aqui, todas as outras, você tem um condutor. Algumas você age mais na parte superficial da pele, mexendo mais com a linha energética do Wei-Chi, né? Essa aqui não. A queima dela, você tem 3 formas de usar ela. Primeiro, a Tonetsukiyo, que é uma moxa que você queima 2/3 dela e retira, tá? Ela é uma moxa que ela tem uma penetração de 2 centímetros para dentro do organismo, pelo calor dela, e ela é muito usada dessa maneira no Japão. A segunda forma que a gente tem é Soshaku-kyu, que é utilizada para uma queima mais. Ela já é uma moxa que faz cicatriz. Então essa moxa que faz cicatriz, eles falam que a abordagem de recuperação, de produção de N substâncias é muito maior. Então o efeito é mais prolongado. É utilizado pelos monges no E36, comentado anteriormente. E por último, a gente tem a Danukyu, que é a moxa supurativa. Ela queima, faz uma camada de pus e eles colocam em plástico o medicamento em cima. Essa eu não acho legal usar aqui no Brasil, raramente vai ser aceito, né? As pessoas não conseguem compreender a importância desse tipo de técnica. Enfim. Aqui temos os tipos de tamanhos de grãos que vocês podem encontrar com a moxa Okyu, né? Temos as linhas, que são usadas muito para articulações menores, temos grãos maiores que são utilizados para backshoe, né, e abdômen, e temos os grãos intermediários utilizados em diferentes áreas dos membros, tá? Como deve ficar a pele após o uso da moxa? Essa técnica aqui é a Tonetsukiyo. Essa aqui já está mais no Soshaku-kyu, que é aquela que faz a queimadura, que promove uma certa cicatriz, tá? Isso aqui são os resultados que são muito bons, né? A hiperemiação, a chega de sangue na região, a chega de mais nutrientes, o benefício é muito grande. Vocês vão falar, pô, mas isso aqui gerou uma bolha. Normalmente pacientes mais eles formam uma bolha, lembram-se? São mais estagnados por natureza. E pacientes mais eles formam uma cicatriz, porque eles são mais ativos por natureza. Bem, amostras com outras substâncias que a gente pode utilizar, ela em uma intermediária. A gente tem o gengibre, a gente tem o miso, a gente tem o sal e a gente tem a folha de néspera, biwa em japonês, tá? A folha de néspera é utilizada muito para problemas ginecológicos, assim como o miso. Então o tônico de yin, essas duas aqui são maravilhosas, tá? A moxa de sal é muito utilizada classicamente no umbigo, só que no Japão eles não colocam o sal direto em contato com a pele. Ou eles colocam magazes, o sal e a moxa em cima, para que o sal ele tenha um mecanismo de troca iônica muito forte. E você já faz uma troca iônica com a própria artemisia, né? Ela possui muitas cargas negativas que vão trocar com as cargas positivas que estão aqui embaixo, fazendo assim uma troca elétrica, então melhorando o condicionamento daquela região, né? A melhora também a ativação do ponto. Temos 3 grandes figuras importantíssimas na moxa japonesa. A primeira é Shimetaro Hara. Lembra que eu falei lá da história? Tem uma parte da história que a moxa foi proibida no Japão pelo general Arthur MacArthur. Pelo general MacArthur. Ele proibiu a moxa porque ele achou que aquilo era um sistema de tortura. O cara queima, pô, isso é tortura, está proibido. E aí essa figura aqui chegou e falou assim, não, eu vou provar que ela tem os seus efeitos fisiológicos. No Japão ficou proibido a acupuntura ser feita por qualquer pessoa, como é aqui no Brasil, né? Que qualquer um pode fazer independente, só tem que ter o 2º grau completo. No Japão não, só médico podia fazer moxa. Então vários estudiosos tiveram que fazer medicina ocidental para poder conseguir usar a acupuntura. E o que eles fizeram? Foi a sacada deles, pegaram tudo e começaram a jogar para artigo científico. Então foi mais ou menos nessa época, por volta de 1800, que começam a aparecer os artigos científicos sobre a moxa. E temos
diversos artigos científicos, ela ficou muito famosa. Em seguida a gente tem o Yoshio Manaka. Esse cara foi um dos melhores médicos que já tivemos no Japão. Traz uma teoria imensa sobre a acupuntura japonesa. E o legal, ele que faz o primeiro teste para falar que a contribuição dele é que a moxa produz um raio infravermelho, faz a mesma sensação de um infravermelho na pele. Então ele que traz esse conceito pra gente. E por último, Fukaya, né? Isaburo Fukaya foi um engenheiro que teve um problema de coluna muito sério e foi tratar com a moxa bustão. E ele se encantou e ele foi o cara que mais fez artigos em diversos tipos de tratamento e diversos tipos de problemas de saúde. Aqui eu falo de algumas contribuições, primeiramente do Shimetaro Hara, que é o aumento dos glóbulos brancos, isso é o que a moxa produz no nosso organismo, tá? Aumento da atividade fagocitária das células brancas do sangue, aumento dos glóbulos vermelhos e hemoglobina, aumento da contagem de plaquetas e velocidade de coagulação do sangue, aumento de cálcio no sangue e aumento da capacidade de produção de anticorpos. Manaka traz o infravermelho e, por último, Fukaya, que ele começa a provar cientificamente o uso pelos sintomas ginecológicos, sintomas respiratórios e sintomas estomacais. Ele prova cientificamente em cima desses 3 itens aqui, principalmente na prática clínica dele, a força da moxa bustão. Ele desenvolve um bastão para abafar a moxa, chamado bastão de Fukaya, que é o abafador de moxa. Isso serve para não causar um incômodo muito grande ao paciente, porque, né, a gente tem aquela percepção de dor. Se você toma uma pancada e logo em seguida bota a mão, você engana a percepção da dor, né? Então você modifica a informação que vai chegar lá no portal da dor, que vai relatar um problema físico que você teve. O treinamento, muito dos japoneses, quando você vai estudar com eles, essa teoria toda que eu passei, isso aí raramente é dito. Na verdade, você fica lá, acompanha, olha, pega um papelzinho, treina, e até chegar num ponto que ele vira e fala, faz agora. Se você errar, já era. Você espera mais um tempo e fica lá esperando até uma próxima oportunidade de poder fazer de novo. Você tem aqui em cima, essas queimas do papel, elas estão muito agressivas. O ideal é que elas fiquem amarelinhas, tá? Quando queima dessa forma aqui embaixo, é que você está com a percepção ruim do tempo de queima da moxa. Só coloquei porque eu acho muito importante vocês saberem que no Japão tem muito treinamento para fazer o grão perfeito. Tem aquela coisa do Bushido, né? Da busca da perfeição em todos os seus atos. Por último, eu dou umas dicas de tratamento. Eu botei 3 pontos aqui que são pontos importantíssimos, são muito usados na moxa. Né, que é o Shizumin, que é um ponto que fica no meio da sola do calcanhar do pé. Esse ponto, eles falam que é muito utilizado para insônia, hipertensão arterial, mas ele também é muito bom para tratar problemas de lombalgia, tá? Já testei, funciona e é maravilhoso. E a gente tem o Hyakue, lembra que eu falei das crianças agitadas, né? Então, toda vez que você tiver um paciente com agitação mental, você pode usar moxa. Mas, o calor está no alto, não vou gerar não vai gerar nada. Porque você vai fazer uma forma dispersiva. Aqui, a técnica da moxa, ela tem essa característica muito importante. Ela serve tanto para tonificar quanto para sedar. Tudo depende de quê? Ritmo, velocidade e distância do calor que você quer fazer, tá? E é bem legal porque essas 2 técnicas têm um tratamento utilizado para tratar pessoas com esquizofrenia, medo, cheio de desalbergado na tradução chinesa, que eles colocam uma agulha, né, o metal, a fim de gerar um grande impacto por ter uma qualidade mais in do que o fogo, no topo da cabeça, um VG20, e queimam a sola do pé. Eu já fiz isso para tratar de gente ansiosa. Na verdade, a pessoa chegou ansiosíssima, eu só fiz esses 2 pontos. Melhorou. Passou a ansiedade, a pessoa falou, cara, tô com sono, quero ir para casa dormir. Chegou em casa, manda uma mensagem no seguinte, dormir 15 horas. Funciona bem, tá? Para quem tem insônia, isso aqui é um bom remédio. E por último, o Uranaitei. Esse Uranaitei é porque hoje em dia a gente está
comendo muitos condimentos, né? Então acaba que afeta o nosso estômago, acaba que afeta toda essa parte da gente de transformação. O Uranaitei é um ponto que os japoneses eles investigam muito isso, o ponto na parte superior e o ponto ao contrário. Então ele tem uma ação de fortalecer o Qi do estômago. A gente pega o segundo dedo do pé, Uranaitei, porque o ponto é 44, se chama Naitei. Ura significa invertido. Então quando vocês forem no japonês, agora vocês sabem, né? Uramaki é o maki invertido. Então já pode tirar uma onda. Ah, já sei o que é Ura. Né? Funciona bem. Então o Uranaitei tem essa característica. Quando você queima, melhora toda a parte do estômago. Eu coloquei porque é um ponto extra, entre aspas, que funciona muito bem, tá? Para problemas de estômago. Tratei um refluxo com isso. Funcionou bem. Queimando 3 vezes na semana, segunda, quartas e sextas. Teve um bom resultado. As referências que eu utilizei foi o Cunha, livro dele, de Mocha Bustão, é vendido nas lojas de acupuntura. Esse aqui é o professor do Toby, Eduardo Elbaire, que traz uma profundidade de textos maravilhosas. Graças a ele eu tive acesso às informações desse ideograma. O Yoshihiro Odo, pelo curso que eu fiz com ele, tá? E organizei 2. O site do meu próprio professor, do Toby, que tem algumas fotos e tem algumas explicações sobre a mocha. E por último, do Takaaki Tsukikara. Ele tem uma empresa de mocha no Japão, que ele fabrica, produz a mocha. A gente está em conversa, vou tentar trazer ele para o Brasil, para ele passar algumas coisas importantes que tem. E no final, na verdade, isso aqui era um cartoon dele também. Que a mocha vinha um incenso, queimava ela pegava fogo e falava tchau. Tá bom? Muito obrigado, gente.